Nos últimos anos, o estado do mercado imobiliário em Portugal tem estado no centro de várias discussões, com muitas pessoas a questionar se estamos à beira de ver a bolha imobiliária finalmente rebentar. Com os preços das casas a atingirem níveis sem precedentes e a dificultar a aquisição de habitação por parte de muitos portugueses, o conceito de uma bolha parece estar a ganhar força entre os cidadãos. Em 2023, Portugal foi mesmo o país da OCDE com o maior rácio entre o preço das casas e os rendimentos oferidos pela sua população. De acordo com dados da Statista, o valor de 150,9 registado por Portugal neste índice significa que o crescimento dos preços das casas superou o crescimento dos rendimentos dos portugueses em 50,9% desde 2015. Portugal, Canadá e os Estados Unidos da América foram os países com o maior rácio entre o preço das casas e o rendimento dos seus residentes. Nestes três países, o índice ultrapassou os 130 pontos, enquanto a média para todos os países da OCDE foi de 117,5 pontos. No entanto, será que o mercado português está realmente a atravessar uma bolha imobiliária ou a subida dos preços das casas é apenas uma reação natural a um conjunto de fatores económicos e globais? Para entender se estamos ou não perante uma bolha imobiliária, é essencial primeiro compreender o que é uma bolha neste contexto. Uma bolha imobiliária acontece quando os preços dos imóveis sobem de forma artificial e desproporcional, alimentados por especulação, crédito fácil ou outros fatores que não correspondem ao valor real dos ativos. Eventualmente, essa bolha rebenta e os preços caem abruptamente, deixando muitas vezes os compradores com casas que valem muito menos do que o preço que pagaram por elas. A crise financeira de 2008 foi um exemplo clássico de uma bolha imobiliária. Nos Estados Unidos da América, os bancos concediam na altura empréstimos hipotecários a famílias com fraca capacidade de reembolso. Estes créditos foram, posteriormente, embalados e vendidos como produtos financeiros de baixo risco. No entanto, apesar da única garantia dada aos bancos ser a própria casa, algumas pessoas usavam esses empréstimos para rechear as suas casas, comprar carros e fazer férias. Quando os mutuários começaram a falhar os pagamentos dos seus créditos de habitação, a bolha rebentou e arrastou a economia global para uma recessão profunda. Em Portugal, tal como no resto do mundo, as repercussões da crise do subprime de 2008 foram sentidas intensamente. Mas será que a situação atual do mercado português é semelhante? Existem várias diferenças significativas entre o cenário de 2008 e o mercado imobiliário em 2024, que precisam ser analisadas antes de tirarmos conclusões precipitadas sobre a existência ou não de uma bolha imobiliária. De acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, o número de alojamentos de habitação transacionados em 2023 baixou 18,7% face ao ano anterior, sendo o registro mais baixo desde 2017. Os dados indicam que têm ocorrido menos vendas e menos milhões transacionados no mercado imobiliário, o que pode sugerir que os preços já atingiram o seu limite em Portugal. No entanto, ao contrário do que aconteceu em 2008, muitos especialistas afirmam que o atual mercado imobiliário em Portugal não se caracteriza por ser uma bolha. A principal diferença reside na forma como os preços são sustentados. Em 2008, os preços estavam inflacionados por práticas de concessão de crédito de habitação irresponsáveis e especulação desenfreada. Hoje em dia, a subida dos preços dos imóveis em Portugal é, em grande parte, causada por um enorme desequilíbrio entre a oferta e a procura. Nem o aumento das taxas de juros pelo BCE, nem a crise económica provocada pela pandemia do Covid-19 foram suficientes para equilibrar o mercado imobiliário em Portugal. A procura por habitação tem sido gigantesca, especialmente nas grandes cidades como Lisboa e Porto e na região do Algarve, enquanto a oferta de novos imóveis tem sido relativamente limitada. Por causa disso, o preço por metro quadrado continua a aumentar, criando uma pressão significativa sobre os preços, com muitos imóveis a serem vendidos ainda na fase de planta, antes mesmo de estarem construídos. Um dos fenómenos que ilustra esta procura desmedida é o facto de a esmagadora maioria dos novos projetos imobiliários nas grandes cidades serem vendidos ainda antes da sua construção estar concluída. Esta procura antecipada não só mantém os preços altos, como também reduz a margem para negociações, criando um ambiente onde quem procura comprar casa se sente obrigado a agir rapidamente, muitas vezes pagando preços que parecem exagerados. No caso do mercado de arrendamento, as coisas também não andam famosas para as famílias portuguesas, dado as taxas de juros e a inflação estarem a pressionar o acesso à habitação acessível. De acordo com dados recentes do INE, os senhorios poderão aumentar até 2,16% as rendas já a partir de 1 de janeiro de 2025, sendo que este valor é determinado por lei com base na variação do índice de preços do consumidor.
Com preços e rendas das casas cada vez mais elevadas, surge a necessidade de construir mais habitação em Portugal. Só que, infelizmente, não tem sido possível em Portugal construir todas as casas necessárias para alojar as famílias portuguesas. Em parte, isso deve-se a restrições nas licenças de construção, à escassez de terrenos disponíveis e à falta de mão de obra qualificada, um problema que remonta à crise de 2008, quando muitos trabalhadores da construção civil foram despedidos ou emigraram para outros países da Europa em busca de melhores oportunidades. Esta falta de mão de obra qualificada significa que, mesmo com o aumento da procura e dos preços, a oferta de novas casas não consegue responder de forma adequada à procura. Adicionalmente, muitos dos novos empreendimentos são orientados para um segmento de luxo, tornando-se inacessíveis para a maioria dos cidadãos portugueses. Em vez de construir habitação para a classe média ou para quem realmente precisa de casa, o foco dos promotores imobiliários e investidores parece estar em projetos de habitação premium que atraem principalmente investidores estrangeiros endinheirados. Apesar do aumento contínuo dos preços, a questão que muitos colocam é: estes preços refletem o valor real dos imóveis ou são artificiais? Um dos problemas fundamentais do mercado imobiliário português é a falta de transparência em relação aos preços de venda reais. Em países como o Reino Unido ou a Irlanda, existe um registro público das transações imobiliárias, o que permite a compradores e vendedores saberem exatamente quanto vale um imóvel numa determinada área, baseado em vendas anteriores. Em Portugal, os preços reais de venda são confidenciais e os compradores têm acesso apenas aos preços pedidos e anunciados pelas casas nos portais imobiliários na internet. Esta falta de transparência alimenta a especulação e permite que os preços das casas sejam frequentemente inflacionados, criando uma distorção no mercado. A especulação no mercado imobiliário português tem sido um fator importante na subida dos preços. Muitos proprietários, sabendo da escassez de oferta, atiram o barro à parede e testam o mercado com preços excessivamente elevados, na esperança de encontrar compradores estrangeiros dispostos a pagar aquilo que eles pedem. Em muitos casos, esses preços absurdos acabam por ser aceitos, perpetuando o ciclo de valorização excessiva do mercado imobiliário em Portugal. Além disso, o fenómeno de comprar para arrendar a turistas tornou-se cada vez mais comum, com investidores a adquirirem imóveis não para a habitação própria, mas como forma de gerar rendimento através do arrendamento, especialmente em plataformas como o Airbnb. E de acordo com notícias divulgadas na comunicação social, parece que os incentivos para arrendar casas a turistas em Portugal vão continuar. Foi recentemente publicado pelo governo português o decreto-lei que revoga a polémica contribuição extraordinária de 15% sobre o alojamento local, introduzida no âmbito do programa Mais Habitação pelo anterior governo socialista. Com esta revogação, com efeitos retroativos, os proprietários de alojamento local ficam isentos do pagamento desta contribuição referente ao ano 2024. Dessa forma, podem assim reter essa parte dos seus lucros e continuar a ter incentivos para investir em casas para arrendar a turistas. O aumento da injeção de capital estrangeiro e a procura de rendimento passivo através de imóveis têm impulsionado o mercado imobiliário em Portugal e contribuído fortemente para o aumento dos preços da habitação no país. Muitos destes investidores vêm de países com economias mais fortes, onde os rendimentos são mais elevados e onde os preços do imobiliário são muito superiores aos de Portugal. Para esses investidores, os preços das casas no mercado imobiliário português ainda parecem acessíveis, o que os leva a comprar imóveis em zonas desejáveis, particularmente nas grandes cidades e no Algarve. Isso reduz ainda mais a oferta disponível para a habitação permanente destinada às famílias portuguesas e à classe média, que têm cada vez mais dificuldades em adquirir uma casa própria. Enquanto os investidores estrangeiros continuam a comprar imóveis como forma de investimento, muitos portugueses são obrigados a arrendar quartos ou a viver em zonas mais afastadas das grandes cidades, onde os preços são mais acessíveis. Com os salários a não acompanhar o aumento dos preços do mercado imobiliário, a classe média vê-se excluída do mercado e muitos jovens adultos portugueses permanecem a viver em casa dos pais até aos 30 ou 40 anos. Em várias cidades mais turísticas de Portugal, estão agora a ser construídas casas e bairros que na prática irão ficar desabitados durante todo o inverno. Casas antigas no centro das vilas, que eram de velhotes, hoje em dia têm todas um símbolo de alojamento local na porta. As pessoas que trabalham e realmente querem viver nessas vilas e cidades têm cada vez mais de comprar terrenos e construir casas precárias longe dos centros. Dada a situação atual, muitos especialistas acreditam que o governo tem um papel crucial a desempenhar na regulação do mercado imobiliário. Uma política fiscal mais rígida, como o aumento do IMI,
Imposto Municipal sobre Imóveis, para propriedades que não sejam primeira habitação, ou para imóveis que permaneçam devolutos durante muitos anos, poderia ajudar a corrigir distorções no mercado e promover reformas estruturais. Esta medida poderia desencorajar a especulação e garantir que os imóveis são utilizados para habitação, em vez de serem mantidos vazios apenas como investimentos especulativos e para retenção do valor do património. Outra proposta poderia ser a criação de um sistema mais transparente de registro de transações imobiliárias, como aquele que existe no Reino Unido ou na Irlanda. Isso permitiria uma visão mais clara e realista dos preços praticados no mercado imobiliário, ajudando a combater a especulação e a garantir que os compradores e vendedores têm acesso a informações precisas sobre os valores reais de venda dos imóveis. Além disso, a criação de incentivos para a construção de habitação acessível destinada à classe média ou àqueles que mais precisam de uma casa, em vez de se focarem apenas no segmento de luxo, poderia ajudar a aliviar alguma pressão sobre o mercado imobiliário. A grande questão que permanece é: existe ou não uma bolha imobiliária em Portugal? A resposta não é simples. Por um lado, a rápida subida dos preços, a especulação e a inacessibilidade crescente para a maioria dos cidadãos sugerem que o mercado está a comportar-se de forma insustentável. Por outro lado, a falta de crédito fácil e os fundamentos económicos mais sólidos sugerem que a situação atual é diferente da bolha imobiliária de 2008. A maioria dos especialistas concorda que, enquanto a procura continuar a superar a oferta de forma tão significativa, os preços irão continuar a subir, dado que o verdadeiro problema é a escassez de oferta de habitação. No entanto, se a procura abrandar, por exemplo devido a uma recessão económica ou um aumento significativo das taxas de juros, o mercado poderá sofrer uma correção, com os preços a estabilizarem ou até a caírem. A percepção de que não existe uma bolha pode, paradoxalmente, ser um dos sinais de que ela está prestes a rebentar. Afinal, um dos critérios para a existência de uma bolha é precisamente o facto de poucos acreditarem na sua presença até que seja tarde demais.